O maior inimigo dos seus planos não é o cansaço, é falta de propósito claro. Napoleon Hill. Você não está cansado, você está vazio. Há uma diferença brutal entre o corpo que deseja descanso e a alma que pede direção. Quando o corpo se cansa, uma noite de sono resolve. Quando a alma se esgota, nem 10 horas de descanso trazem paz. É por isso que tanta gente acorda cansada mesmo depois de dormir bem. Não falta energia, falta sentido. Imagine um corredor no meio de uma maratona. Ele não desiste porque o corpo doeu. Ele para quando perde a visão da linha de chegada. A dor ele aguenta. O que ele não suporta é correr sem saber para onde vai. E essa é a verdade que quase ninguém fala. A maioria das pessoas não desistiu por fraqueza. Elas desistiram porque não sabiam mais por que continuar. O maior inimigo dos seus planos nunca foi o cansaço. É a falta de um propósito claro. Quando a mente perde o motivo, qualquer esforço parece pesado. Mas quando o propósito é verdadeiro, até a dor vira combustível. Napoleon Hill dizia que o ser humano não funciona sem destino definido. A mente trava, o coração perde força e até o talento se torna inútil. Você pode ter habilidade, inteligência e oportunidade. Sem propósito, continuará preso no mesmo lugar. Mas quando o propósito é claro, até o impossível começa a parecer possível. Você vai perceber, a partir de agora, que o problema não é o peso do caminho. É caminhar sem saber para onde Deus está te levando. Porque quando Ele revela o propósito, o cansaço deixa de ser inimigo e se torna prova de que você está avançando. A mente humana nunca opera sem um propósito definido. A mente foi criada por Deus para funcionar com direção. Você já percebeu que quando acorda sem uma razão real, qualquer tarefa parece pesada? Napoleon Hill dizia que a maior pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de um alvo. Quando a mente não tem um porquê, ela começa a sabotar o próprio potencial. Você procrastina, se distrai, perde o foco e se sente culpado depois. Não porque é fraco, mas porque está tentando viver sem destino. O problema não é trabalhar muito, é trabalhar sem sentido. É como remar um barco com muita força, mas sem bússola. Você se cansa, não chega a lugar nenhum e começa a duvidar da própria capacidade. Só que a verdade é simples. Quando o propósito é definido, a mente coopera, o corpo acompanha e a fé se fortalece. Deus não te criou para viver à deriva. Ele te deu mente, espírito e talento para construir algo que reflita a sua glória. Propósito não é luxo espiritual, é necessidade emocional. Quando você entende isso, tudo muda. O verdadeiro inimigo não é o cansaço, é a dispersão. O corpo se cansa, mas se recupera. A alma dispersa, não. A maior tragédia da nossa geração não é fadiga física, é a mente fragmentada. Vivemos em um tempo onde as pessoas fazem muito, mas realizam pouco. Produzem movimentos sem avanço. Correm, mas em círculos. E isso cria a sensação de cansaço permanente, aquela exaustão que não se explica, nem se resolve com descanso físico. O problema não é esforço demais, é força jogada em várias direções ao mesmo tempo. Napoleon Hill dizia que o homem que não concentra sua mente em um propósito definido se torna presa do acaso. Isso é simples de entender. Quem não escolhe um caminho é empurrado por qualquer direção. Quando a mente está dispersa, todo o projeto parece grande demais. Todo desafio parece pesado demais. Tudo parece difícil. Não porque realmente seja, mas porque quem não sabe o que quer se desgasta tentando fazer tudo. E no final, não completa nada. A dispersão rouba energia, consome motivação, destrói identidade e cria a falsa sensação de que a vida está indo para lugar nenhum. A dispersão é um inimigo silencioso. Ela não chega avisando, ela não destrói de uma vez. Ela mina aos poucos. Um dia você começa um sonho, no outro você já está pensando em outro. Depois já quer desistir dos dois. A mente muda de rota toda semana. Você começa empolgado, mas nunca termina. A mente sem propósito é como água derramada no chão. Por mais que haja quantidade, não há impacto. Enquanto isso, alguém com menos talento, menos recurso e menos oportunidade avança,
simplesmente porque não se dispersa. A pior parte da dispersão é que ela te convence de que você está sempre ocupado, quando na verdade está apenas perdido. A pessoa passa o dia inteiro cuidando de urgências, mas nenhuma delas aproxima do destino. Ela confunde atividade com produtividade. Ocupe a mente o dia todo e, ainda assim, termine sentindo que não fez nada. Porque o que cansa não é o trabalho, é a inutilidade. A alma foi criada para frutificar. Quando não há fruto, o coração perde ânimo, o espírito se entristece, a vida perde cor. A dispersão também tem um lado espiritual. O inimigo tenta te cansar tirando sua atenção do que importa. Ele te distrai com comparações, ansiedade, preocupações pequenas, problemas que não levam a nada, opinião dos outros e medos que nunca se tornam realidade. Tudo para fazer você desperdiçar energia em batalhas que não mudam seu destino. Nenhuma guerra é vencida lutando com as armas erradas. Nenhum propósito é cumprido com a mente dividida. Quando o propósito é claro, a mente para de gastar força com o que não importa. A pessoa aprende a dizer não, aprende a preservar foco, aprende a priorizar, aprende a manter o olhar no futuro, mesmo quando o presente tenta distrair. A dispersão é derrotada pelo alinhamento. E alinhamento não acontece por acaso, acontece por decisão. Quando você decide que sua vida tem um chamado, tudo aquilo que não faz parte dele começa a perder poder. A opinião dos outros pesa menos. As comparações diminuem. A pressa acaba. As distrações se tornam insignificantes. O segredo não é tentar ter mais motivação, nem exigir mais de si. É ter clareza de propósito para que a mente não gaste energia com o que te afasta de quem você nasceu para ser. Uma vida dispersa é sempre cansada. Uma vida focada pode até enfrentar lutas, mas avança. É melhor caminhar lentamente rumo ao destino do que correr rápido em direção nenhuma. Quando o propósito é único, a força se multiplica, a mente se organiza e a alma encontra descanso. Por que tantas pessoas não descobrem o seu propósito? Se propósito é tão essencial, por que tantas pessoas vivem sem um? Porque descobrir o propósito não é uma questão de inteligência, sorte ou oportunidade. É uma questão de silêncio, coragem e autoconhecimento. A maioria não descobre seu propósito porque tenta ouvir a voz de Deus no meio de um mundo barulhento demais. A mente está cheia de distrações, comparações, pressões e expectativas externas. Como encontrar direção se o coração não consegue ouvir nem a si mesmo? Vivemos rodeados por estímulos. A cada segundo, alguém mostra uma vida melhor, uma conquista maior ou um caminho mais rápido. Isso gera ansiedade, medo de ficar para trás e uma necessidade constante de se provar. Mas propósito não nasce da pressa, nasce da profundidade. Não é descoberto correndo, é revelado caminhando. A maioria das pessoas não encontra seu propósito porque está ocupada demais, tentando imitar a vida de outros. É impossível ser único copiando o caminho de alguém. Outro motivo é o medo. Propósito exige decisão, e decisão exige coragem. Quando Deus coloca um chamado dentro de uma pessoa, Ele também desperta batalhas internas, insegurança, dúvida, sensação de incapacidade. Por isso tanta gente desiste antes de começar. Não é falta de talento, é medo de falhar. A mente cria histórias que não existem. O coração imagina cenários de vergonha, crítica e rejeição, e o propósito se perde antes mesmo de nascer. Muitos também não descobrem o propósito porque esperam que ele chegue pronto, como uma revelação repentina. Acreditam que um dia vão acordar sentindo uma voz dizendo exatamente o que fazer. Mas propósito quase nunca chega desse jeito. Propósito é construído, passo a passo, decisão após decisão. Ele é reconhecido mais pelo caminho que você já percorreu do que por uma visão sobrenatural. Seu propósito está escondido nas experiências que você viveu, nas dores que superou, nos talentos que você carrega, nos sonhos que nunca morreram dentro de você. O problema é que, enquanto muitos procuram respostas no futuro, Deus coloca as pistas no passado. Existe outro detalhe: pessoas confundem propósito com posição.
Acham que propósito é uma profissão, um cargo, um título ou uma quantidade de dinheiro. Não é. Propósito é impacto. É o valor que sua vida entrega ao mundo. Alguém pode ter muito dinheiro e viver sem propósito. Alguém pode ter pouco e viver cheio de sentido. A diferença está no quanto sua vida frutifica espiritualmente. Propósito não se resume ao que você faz, mas a quem você se torna através do que faz. E não podemos ignorar o lado espiritual. Existe uma guerra real pela sua identidade. Se o inimigo roubar sua visão, ele não precisa tocar no seu corpo. Basta deixar sua mente desorientada. Quando a pessoa esquece quem é, esquece por que existe. Quando esquece por que existe, aceita uma vida pequena, limitada, sem frutos. Uma pessoa sem propósito se contenta em sobreviver. Uma pessoa com propósito, mesmo ferida, decide avançar. A alma humana não foi criada para existir no vazio. Quando a vida não tem significado, o coração busca anestesias emocionais, redes sociais, distrações, consumismo, vícios emocionais, relacionamentos superficiais. Tudo isso para preencher o espaço que deveria ser ocupado por um chamado. É por isso que tantas pessoas sentem um vazio que nada preenche. Não falta trabalho, não falta gente ao redor, não falta oportunidade, falta destino. A verdade é essa. Quando uma pessoa não descobre o propósito, ela não deixa de viver, ela apenas deixa de florescer. E viver sem florescer é sobreviver. Propósito não é luxo espiritual, é sobrevivência emocional, é saúde mental, é vida abundante. Quem não descobre o propósito se sente cansado do nada, triste sem motivo, perdido mesmo com conquistas. Porque não é o que você tem que define sua vida, é para onde você está indo. Propósito não se encontra, se constrói. Muita gente passa anos esperando uma revelação, acreditando que em algum momento uma voz interior vai dizer claramente qual é o seu propósito. E enquanto espera, o tempo passa, a vida anda e o destino fica parado. O maior erro é pensar que propósito é algo que se encontra, quando na verdade é algo que se constrói. Você não descobre propósito sentado, descobre caminhando. Propósito não é uma resposta imediata. É um processo de construção, decisão e transformação. Deus não revela o caminho inteiro. Ele mostra o primeiro passo. E quando você obedece, o próximo aparece. Foi assim com Abraão. Ele ouviu, sai da tua terra, mas não recebeu o mapa completo. Ele caminhou e o propósito se construiu. Moisés não nasceu segurando as tábuas da lei. José não saiu da casa de Jacó diretamente para o palácio. Propósito é lapidado no silêncio, formado na dor, refinado nas quedas e confirmado na perseverança. A maioria quer o final, sem atravessar o processo. A dor faz parte do propósito, porque ela molda o caráter para sustentar aquilo que a promessa vai entregar. Pessoas que não entendem isso desistem cedo demais. Elas acreditam que, se existe dificuldade, então não era propósito. Mas é justamente o contrário. Se existe resistência, é porque algo está sendo formado. Propósito amadurece o espírito, fortalece a fé e constrói identidade. Você não descobre quem é enquanto tudo está tranquilo. Descobre quando o caminho pressiona sua alma, mas você continua mesmo assim. Além disso, o propósito é construído com aquilo que você já tem. Seus talentos, sua história, suas experiências, sua dor e até seus erros. Nada é desperdiçado. Deus não joga fases da vida fora. Tudo o que você enfrentou se torna ferramenta para aquilo que Ele vai te entregar. O problema é que muitas pessoas ficam presas ao passado apenas para sofrer. Mas quem tem propósito usa o passado para aprender, transformar e avançar. Até o que te feriu pode ser usado para curar alguém no futuro. Propósito também exige ação. A mente se alimenta de ideias, mas o propósito se manifesta no movimento. Você pode sonhar grande, ter muitas visões e sentir inspiração todos os dias, mas se não agir, nada muda. Deus abençoa passos, não intenções. O mar só se abriu quando os pés tocaram a água. A multiplicação só aconteceu quando o pão foi repartido. Milagres se movem quando pessoas se movem.
Quem espera por uma grande resposta antes de começar, se torna escravo da espera. Quem decide construir um pequeno começo, chega a um grande final. O que você tem agora pode parecer pequeno, mas é assim que todo propósito começa. Uma semente nunca parece promissora no início, mas carrega dentro dela uma floresta inteira. O que mata destinos não é a falta de capacidade, é a falta de perseverança. Alguns desistem na fase da semente porque não enxergam a árvore. Outros continuam e veem frutos que jamais imaginariam. E existe algo ainda mais profundo. Quando você constrói seu propósito diante de Deus, Ele começa a alinhar coisas que você nunca poderia alinhar sozinho. Pessoas chegam, caminhos se abrem, oportunidades aparecem, portas surgem onde antes não havia paredes. Porque quando o propósito é construído, Deus respira sobre a obra das suas mãos. Uma vida com propósito é uma vida guiada. Você não foi criado para vagar pelo mundo sem rumo. Existe um chamado dentro de você. Não espere o propósito bater à sua porta. Comece a construir. Cada passo revela um novo pedaço do caminho. Propósito não é um lugar onde se chega. É um caminho que se trilha. E quem continua caminhando chega. A lógica espiritual do propósito. Propósito não é apenas força mental, estratégia ou desenvolvimento pessoal. Antes de qualquer coisa, é espiritual. O cansaço profundo, aquele que dói na alma, não é falta de sono. É a alma longe do destino para o qual Deus a criou. Quando a vida está desalinhada com o propósito, o espírito perde fogo, o coração perde alegria e a mente perde clareza. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Pode ter dinheiro e sentir que nada preenche. Pode conquistar metas e continuar vazio. Porque o propósito não é luxo, é identidade. A lógica espiritual do propósito começa com uma verdade simples. Deus não cria nada sem função. Nada nasce aleatoriamente. Cada vida tem um porquê. Cada talento tem direção. Cada história tem uma razão. Até dores são sementes plantadas para produzir fruto em outra pessoa no futuro. Quando alguém vive sem propósito, vive abaixo do que Deus planejou. É como sal sem sabor, luz escondida, semente enterrada. Existe potencial, mas não existe frutificação. Quando o propósito é espiritual, tudo muda. As mesmas lutas têm sentido, as mesmas lágrimas têm valor. O inimigo pode lutar contra você, mas não consegue te parar, porque a força não está no corpo, está no espírito. Quando o espírito está alinhado com o propósito, a alma encontra descanso mesmo no caos. É por isso que algumas pessoas passam por guerras intensas, mas continuam firmes. Não é porque são fortes, é porque sabem que existe um destino esperando no final. É impossível viver a plenitude da vida sem alinhamento com Deus. Há pessoas que fazem planos o tempo inteiro, mas nada funciona porque tentam construir sem o arquiteto da própria existência. Um projeto sem Deus é peso. Um projeto com Deus é graça. Sem propósito, tudo exige força humana. Com propósito, até o que parecia impossível começa a acontecer com naturalidade. Não porque ficou fácil, mas porque ficou alinhado. Quando Deus está no centro, o propósito se torna bússola. Ele direciona decisões, fecha portas que parecem boas, abre caminhos inesperados e afasta o que destrói. Às vezes você pensa que perdeu algo, mas na verdade Deus estava te protegendo. Às vezes alguém sai da sua vida e você sofre, mas o céu estava te livrando de uma associação que tiraria você do propósito. Propósito espiritual exige fé para confiar, mesmo quando não entende. A lógica espiritual também revela algo importante. Propósito é serviço. Não existe propósito para ego. O propósito que vem de Deus sempre gera impacto em outras pessoas. Quem vive apenas para si nunca encontra plenitude, mas quem usa o que tem para transformar alguém sempre prospera. Prosperidade não é acumular, é frutificar, é entregar, é multiplicar. A vida prospera quando o propósito se transforma em semente plantada em outros. E há um segredo ainda mais profundo.
O propósito não tira suas lutas, mas dá sentido a elas. Você não acorda pedindo para desistir, porque sabe que está construindo algo eterno. A alma não se sente perdida, porque entende que a dor faz parte do treinamento. Uma vida com propósito não é fácil, mas é leve. O corpo pode cansar, mas o espírito se renova. Quem tem propósito não desiste. É por isso que existem pessoas pequenas aos olhos do mundo, mas gigantes aos olhos de Deus. Não é pelo tamanho do que fazem, mas pelo valor espiritual do que produzem. Quando o propósito é espiritual, a vida muda de nível. Você para de existir e começa a viver. Você deixa de correr atrás e começa a ser guiado. Você deixa de sobreviver e começa a frutificar. O corpo pode se cansar, mas a alma estará sempre acesa, porque a maior força do ser humano não vem do físico. Vem do espírito alinhado ao destino de Deus. Ferramentas práticas para clareza imediata. A teoria inspira, mas a prática transforma. Não adianta entender o que é propósito se a mente continua perdida. A clareza começa com uma decisão simples: parar de viver no automático. A maior parte das pessoas acorda, trabalha, se distrai, dorme e repete, sem nunca perguntar a si mesma o que está fazendo com a própria vida. Clareza começa com perguntas certas. Napoleon Hill dizia que o primeiro passo para o propósito nascer é responder com sinceridade. O que você quer e por que quer isso? Sem essa resposta, qualquer caminho serve. Qualquer distração domina, qualquer desculpa vence. Escrever traz clareza. A mente confunde. O papel organiza. Quando você escreve o que quer, sua alma para de lutar contra pensamentos soltos. O papel não mente, não distorce, não disfarça. Se você não sabe o que quer, escreva o que não quer. A negativa também afunila o caminho. A clareza nasce quando você começa a tirar o excesso. Deus não abençoa a confusão. Ele abençoa a direção. A mente precisa ser podada para florescer. Existe outra ferramenta simples e poderosa: significar a dor. O que mais te feriu provavelmente aponta para quem você pode ajudar. O que mais te marcou provavelmente está ligado ao que Deus quer fazer através de você. Propósito é cura transformada em missão. Nada que você viveu foi perda total. Cada lágrima é matéria-prima. Quando você entende isso, o passado deixa de ser prisão e se torna recurso. É assim que Deus trabalha. Aquilo que parecia fracasso vira testemunho. A regra dos 5 minutos também é uma arma contra a paralisia. Em vez de pensar em fazer tudo, comece por 5 minutos. 5 minutos lendo, escrevendo, estudando, construindo, criando, organizando, orando. Quando você inicia, seu cérebro entende que há movimento. O difícil não é continuar, é começar. A mente que respeita 5 minutos aprende a respeitar 50. Propósito é ação pequena que se repete até virar destino. Outra ferramenta é observar frutos. Existem coisas que te desgastam e coisas que te multiplicam. Existem atividades que drenam sua alegria e outras que despertam vida dentro de você. Nem tudo que dá dinheiro dá propósito. Nem tudo que te aplaudem é seu chamado. Pergunte-se: o que faz sua alma crescer? O que produz paz? O que te move até quando ninguém está vendo? Onde existe dor, existe chamado. Onde existe paixão, existe pista. Onde existe resistência interna, existe guerra espiritual para te afastar do destino. A clareza também aumenta quando você se cerca das pessoas certas. Alguém que anda com quem tem propósito aprende a enxergar destino. Alguém que anda com quem vive no vazio aprende a caminhar em círculos. Pessoas são ponte ou são desvio. A amizade errada atrasa 10 anos de vida. A conversa certa destrava uma década de confusão. Não é sobre quantidade de pessoas, é sobre direção de relacionamentos. E existe algo fundamental: ore sobre o seu propósito. Deus não esconde destino de filho, Ele revela para quem busca. A oração não te entrega um mapa completo, mas te dá paz para o próximo passo. Você não precisa enxergar a estrada inteira para começar.
Só precisa confiar que Deus sabe onde ela termina. Propósito não cresce na mente barulhenta, ele cresce no espírito em silêncio. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Ela não grita, ela direciona. Clareza não é mágica, é construção diária. É escolha, é disciplina. É cortar excessos, afastar distrações e permanecer quando todo mundo desiste. Propósito não se acha, se assume. Quando você decide assumir, a vida muda de velocidade, o mundo espiritual se move, e o que parecia impossível começa a se tornar realidade, a força que nasce depois da clareza. Quando o propósito fica claro, a vida deixa de ser apenas uma sequência cansativa de dias. A mente aprende a focar, o coração encontra estabilidade e até o corpo responde de outra forma. O que antes exigia motivação, agora exige apenas visão. A maior parte das pessoas se perde porque tenta funcionar sem destino. Elas gastam energia tentando reunir forças, quando na verdade a força vem automaticamente quando existe direção. A clareza é combustível espiritual. Quando alguém sabe por que está lutando, a dor não se torna motivo de desistência, mas prova de que está avançando. A pessoa que tem clareza não foge do processo. Ela entende o valor dele. Ela não se desespera com o tempo, porque sabe que está construindo algo eterno. Ela não se abala com opiniões, porque sabe quem é. Ela não fica tentando provar nada para ninguém, porque sabe para quem foi chamada. A clareza cala o medo, silencia a ansiedade e destrói a dúvida. E existe um princípio espiritual nessa força. Quando o propósito é entendido, o céu se alinha. Deus começa a mover peças que você não poderia mover sozinho. O que antes era porta fechada, abre. O que antes era peso se torna aprendizado. O que antes te paralisava se torna preparação. Não é coincidência, é alinhamento. Quando você anda na direção certa, a graça te acompanha. Não para tirar as lutas, mas para te dar força dentro delas. A força da clareza também muda a forma como você enxerga as quedas. Quem não tem propósito, interpreta a derrota como fim. Quem tem propósito, entende como parte. Voltando para a lógica espiritual, Deus nunca desperdiça uma dor. Tudo o que você enfrenta se transforma em ferramenta. O cansaço não te quebra, te constrói. A espera não te atrasa, te amadurece. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento. A força verdadeira nasce quando a alma entende que não está vivendo por acaso. Clareza também muda a palavra desistir. Para quem tem propósito, desistir não é opção. A mente aprende a continuar, mesmo ferida. O coração aprende a ter esperança, mesmo pressionado. O espírito aprende a permanecer firme, mesmo quando ninguém vê. Não é resistência humana, é força sobrenatural. É como se a alma dissesse, eu nasci para isso. Quando você sabe que nasceu para algo, o cansaço não te derruba. Ele apenas te lembra que você está indo longe. E existe algo ainda mais poderoso. A clareza tira você da comparação. Quando você sabe quem é e o que Deus te chamou para fazer, você para de olhar para os outros como referência e começa a olhar para dentro como identidade. O sucesso dos outros não te ameaça. O progresso alheio não te diminui. Você entende que cada pessoa tem um tempo, um chamado e uma colheita. E quando você se foca no que foi designado para fazer, a vida começa a frutificar. A força da clareza não é emocional, é espiritual. É permanência, é constância. É construir mesmo quando ninguém percebe. É acreditar mesmo quando tudo parece contrário. É agir com convicção mesmo sem aplausos. É vencer batalhas internas que ninguém sabe que você luta. E quando essa força nasce, algo extraordinário acontece. O medo para de comandar a sua vida. Clareza faz você viver com intenção. Cada passo tem peso, cada ação tem sentido. Cada decisão aponta para o futuro. E o futuro deixa de ser algo assustador, porque você sabe que está sendo guiado. A força que nasce da clareza não grita, não se exibe e não busca reconhecimento. Ela trabalha em silêncio. E quem trabalha em silêncio produz frutos que o barulho nunca constrói. Quando o propósito muda o destino de alguém.
Histórias têm o poder de revelar verdades que palavras diretas não conseguem alcançar. Pense em alguém comum, sem privilégio, sem destaque, sem portas abertas, sem oportunidades extraordinárias. Agora, imagine essa mesma pessoa descobrindo que a vida dela tem sentido, que o passado não foi um erro e que existe algo maior esperando por ela. É impressionante como o propósito muda tudo. Ele não faz uma pessoa se tornar perfeita. Ele faz uma pessoa se tornar firme. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José não virou governador porque tinha talento político. Ele virou governador porque carregava um propósito. Mesmo sendo traído, vendido, injustiçado e esquecido, nunca perdeu a consciência de que havia algo preparado para ele. Pessoas sem propósito teriam desistido na primeira cova, no primeiro calabouço, na primeira injustiça. Mas quem tem propósito entende que o processo não é punição, é preparação. José não subiu por sorte, subiu por propósito. Davi era apenas um pastor de ovelhas aos olhos dos homens, pequeno, desconhecido, improvável. Mas o propósito transforma improváveis em gigantes. Quando ele ficou diante de Golias, ele não venceu porque era forte. Ele venceu porque sabia quem o enviou. Quem não tem propósito vê gigantes e corre. Quem tem propósito vê gigantes e entende que eles são portas. Um gigante não aparece para te destruir, aparece para te revelar. E isso não acontece apenas com personagens bíblicos. Acontece com pessoas todos os dias. Existem homens e mulheres que viveram anos feridos, rejeitados, sem identidade, carregando culpas profundas, acreditando que nunca dariam certo. Um dia, descobriram que o que viveram não foi desperdício, foi construção. Que a dor não era castigo, era preparação. Que a vergonha não era final, era ponto de virada. Quando encontram o propósito, a vida muda de nível. A postura muda. Os pensamentos mudam. A fé acende. Propósito não tira a batalha, mas transforma guerreiros. Pessoas sem propósito correm quando o vento fica forte. Pessoas com propósito permanecem mesmo sangrando. Não porque gostam da luta, mas porque sabem que existe algo no final dela. Quem encontra propósito não precisa provar nada para ninguém. A vitória não é contra pessoas, é contra o destino de mediocridade que o inimigo tentou impor. Propósito é um chamado de grandeza, não para o ego, mas para o espírito. E não importa onde uma pessoa esteja, Deus não precisa de cenário perfeito para levantar alguém. Ele tirou Moisés do deserto, Gideão da caverna, Davi do campo, José do cárcere, Ester do anonimato. O que muda o destino não é o lugar onde você está, é o propósito que Deus colocou dentro de você. O mundo vê origem, Deus vê destino. Pessoas olham para a aparência, Deus olha para o propósito. Quando alguém encontra seu propósito, até o passado muda de significado. Aquilo que era motivo de vergonha se torna parte do testemunho. Aquilo que parecia fracasso se torna plataforma. Aquilo que parecia derrota se transforma em ferramenta para salvar outros. O propósito é tão poderoso que transforma vítimas em restauradores, feridos em curadores, fracos em líderes, improváveis em referenciais. O propósito não muda apenas a vida da pessoa, muda vidas ao redor dela. E o mais incrível é que ninguém precisa ser extraordinário para viver um propósito extraordinário. Basta estar disposto. Deus não procura os mais capazes, procura os disponíveis. Propósito não exige perfeição, exige entrega. Quem se entrega é levantado, quem permanece é preparado, e quem confia é conduzido. Chega um momento da vida em que você precisa parar de fugir de quem Deus te chamou para ser. Você já percebeu que nada te preenche por completo. Você já sentiu que nasceu para algo maior do que apenas pagar contas, resolver problemas e tentar sobreviver aos dias. Algo dentro de você sempre soube que existe uma missão, um destino, um propósito que não pode ser ignorado. Quando o propósito desperta, o vazio começa a desaparecer. A alma ganha fôlego, a mente ganha clareza e o coração ganha vida. Não importa onde você esteja hoje.
Não importa o que já aconteceu, o que perdeu, quem te abandonou, o que disseram sobre você. Deus não cancela um propósito porque alguém te feriu, porque você errou ou porque demorou demais para entender o seu chamado. Enquanto existe fôlego, existe propósito. Enquanto existe dor, existe material para transformação. Enquanto existe vida, existe destino. Tudo o que te trouxe até aqui tem sentido. Nada foi desperdiçado. A partir de agora, a pergunta não é mais: será que eu tenho um propósito? A pergunta é: quando é que eu vou assumir o propósito que já está dentro de mim? Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Existem palavras que chegam como aviso e outras que chegam como despertar. Se a sua alma sentiu essa mensagem, é porque Deus está te chamando para um novo tempo. Não apenas para existir, mas para frutificar. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários qual é o propósito que você sente no coração, mesmo que ainda não saiba como vai acontecer. Compartilhar isso é declarar vida sobre o seu destino. E se quiser seguir crescendo, avançando e fortalecendo sua fé, assista ao próximo vídeo. Ele vai aprofundar ainda mais tudo isso que você sentiu agora. Quem não sabe para onde vai, se cansa por qualquer coisa. Mas quem sabe o seu propósito suporta o mundo. Porque o propósito não tira o peso, mas transforma o peso em força. E a partir de hoje, você não vive mais por acaso. Você vive por propósito.